Estamos aqui para mais um episódio. E no episódio de hoje vamos apresentar a obra do livro O Cortiço de Aloysio de Azevedo, de 1890, e como esse livro reflete na nossa sociedade atual. O trama gira em torno de João Romão, um imigrante português ambicioso e destemido, que transforma sua vida e destino ao construir um cortiço no coração da cidade. Esse espaço, caracterizado pela aglomeração das pessoas de diversas origens, classes sociais e culturas, torna-se epicentro de uma série de histórias entrelaçadas. O cortiço, uma espécie de microcosmo urbano, é o cenário onde eclodem os dramas pessoais e sociais dos habitantes. Os personagens que dele fazem parte são retratados com riqueza de detalhes, cada um com sua própria trajetória de vida, anseios, virtudes e fraquezas. Eles são moldados pelas circunstâncias do cotidiano, pelos desafios de sobreviver em meio à pobreza e pelas relações complexas que se estabelecem entre eles. O contraste entre os diferentes estratos sociais que coexistem no cortiço é uma característica marcante do romance. Aproximam-se e chocam-se operários, pequenos comerciantes, prostitutas, artistas e outros, todos em busca de uma vida melhor, ou simplesmente de sobreviver em um ambiente tão hostil quanto cativante. Essa diversidade de personagens contribui para uma análise profunda das relações humanas e das tensões sociais da época. Além de explorar as nuances da vida no cortiço, Aloysio Azevedo tece críticas sociais contundentes ao mostrar a exploração da mão de obra barata, a opressão, a hipocrisia e a exploração sexual, as lutas de classe que caracterizavam a sociedade carioca daquele período. O autor desvenda a face sombria da urbanização acelerada e do capitalismo emergente. A obra de Aloysio de Azevedo continua a ser profundamente relevante nos dias de hoje. Embora o cenário e as circunstâncias tenham mudado, muitas das questões sociais que a obra abordou permanecem latentes em nossa sociedade. Essa atemporalidade demonstra o poder da literatura em lançar luz sobre questões sociais persistentes. A desigualdade social é um dos temas centrais e, infelizmente, ainda é uma realidade mundial. A divisão entre ricos e pobres, as disparidades econômicas e as condições de vida precárias continuam a existir, alimentando tensões sociais e econômicas. A literatura nos faz refletir sobre essas desigualdades e nos instiga a buscar soluções para combatê-las. As questões de exploração e opressão também estão presentes na obra e têm ressonância na sociedade atual. A exploração do trabalho, especialmente de grupos marginalizados, ainda é uma realidade e a literatura tem um papel fundamental de revelar essas injustiças e sensibilizar o público para a necessidade da justiça social. Outro aspecto relevante é a representação das mulheres e das pessoas negras na obra. Cortiço aborda a opressão de Bertoleza e a objetificação das mulheres, questões que ainda estão presentes atualmente. Além disso, a discussão sobre o racismo e a marginalização das pessoas negras permanece uma pauta urgente. O livro serve como um espelho que reflete as mazelas sociais, destacando a importância da literatura em expor questões sociais profundas e provocar a reflexão do público. Agora gostaríamos de apresentar a Dona Maria, de 63 anos, que vai contar um pouco da experiência dela morando em um cortiço nos anos 90. Eu queria saber como foi essa experiência morando. Não, nada boa, experiência nada boa, porque era uma disputa, né, para usar o banheiro, para tomar banho. Então eu morava na primeira casa e o banheiro ficava lá nos fundos. E eu tinha que ficar já com tudo preparado para tomar banho e quando saía um eu tinha que ir correndo pro banheiro, porque senão não tinha como. E como eram as condições de vida lá? Não eram boas, né? Tinha que compartilhar tudo, tanque. Se tinha uma pessoa lavando, você tinha que estar esperando para poder lavar a roupa, entendeu? Difícil. E como era a convivência com os outros moradores de lá? Tinha alguns lá que eram legais até. Alguns moradores, né? Sim. Você comentou que você foi expulsa do cortiço?
Não é bem a palavra, porque assim, o dono de lá, ele, se o aluguel vencesse no sábado e você fosse pagar no domingo, ele não aceitava. Ele falava que você tinha que pagar no sábado até meia-noite. Passou de meia-noite, ele falava, eu quero a casa. Ele não queria saber se você tinha criança, se você não tinha para onde ir. E eu, quando eu entrei lá, como o pai da minha filha não era de trabalhar, eu fui trabalhar grávida, ainda levando a outra criança pequena. E quando eu consegui o dinheiro, ele falou que não aceitaria porque eu fui pagar no dia seguinte. Qual foi a maior dificuldade para achar moradia depois que isso aconteceu? Foi terrível, porque eu tive que morar de favor com uma conhecida lá, na verdade, da minha ex-sogra, e ela não gostava de mim, então era muito difícil. Como essa experiência de morar em um cortiço impactou na sua vida e nas perspectivas futuras? Não foi uma boa experiência e sempre eu pensei, eu quero ter o meu canto, né? Para não passar por isso mais, né? Entendeu? Muito obrigada pela sua participação. A gente agradece. O romance retrata de maneira vivida a vida na cidade do Rio de Janeiro durante o século XIX, com foco no cenário principal do Cortiço de Botafogo. O Cortiço de Botafogo é o epicentro da história, uma construção antiga e decadente que abriga uma variedade impressionante de personagens. O prédio é descrito como um local abafado e insalubre, com uma estrutura que ameaça ruir a qualquer momento. O cenário é uma representação do abismo social e da miséria que permeavam a sociedade brasileira da época. Dentre os principais personagens do livro, destacam-se João Romão, um comerciante avarento e inescrupuloso que explora os trabalhos de seus inquilinos. Bertoleza, sua amante, uma mulher negra que sofre nas mãos de João Romão. Rita Baiana, uma mulher de origem africana que é considerada a grande beleza do cortiço e causa grande inveja nas outras moradoras. Jerônimo, um português ambicioso que se torna vítima da ganância de João Romão. Pombinha, uma jovem que luta contra as pressões sociais da época e entre outros. O que torna Cortiço uma obra notável é a diversidade e complexidade das relações dentro do cortiço. Os personagens interagem em um ambiente de convivência forçada, onde suas vidas se entrelaçam de maneira intensa e, muitas vezes, conflituosa. A obra revela as tensões raciais, sociais e econômicas da sociedade brasileira do século XIX. É um poderoso instrumento de crítica social que aborda de maneira contundente questões como desigualdade, pobreza e a exploração dos personagens, através da ambientação no Cortiço de Botafogo. O autor desvela as profundas fissuras sociais do Brasil do século XIX, revelando a face cruel da realidade da época. Uma das críticas mais evidentes na obra é a desigualdade social que permeia o cotidiano dos personagens. Aloysio Azevedo descreve no Cortiço como um microcosmo da sociedade brasileira, onde diferentes estratos sociais coexistem, mas com uma clara divisão de poder e oportunidades. Um trecho que ilustra isso é quando o autor descreve o contraste entre os moradores do cortiço e os que vivem em sobrados luxuosos. Do lado dos cortiços, ao pé das águas furtadas, à beira da praia, moram os milionários. Do lado dos sobrados, moram os assalariados. A obra também expõe a extrema pobreza que aflige muitos dos personagens, forçando-os a viver em condições insalubres e degradantes. O trecho que descreve o cortiço como um antro de promiscuidade reflete a miséria que impera no local, onde os inquilinos são obrigados a compartilhar espaços apertados e insalubres. Outra crítica social presente no livro é a exploração dos personagens por parte dos comerciantes gananciosos, como João Romão, que busca enriquecer à custa do trabalho árduo e mal remunerado de seus inquilinos. Um exemplo notório é quando João Romão explora Bertoleza, sua amante, fazendo-a trabalhar incansavelmente em sua taberna sem receber qualquer pagamento justo.
Através desses elementos, Aloysio Azevedo denuncia as injustiças sociais, a exploração econômica e a marginalização de certos grupos, como mulheres e negros, que são vítimas de opressão e preconceito. Cortiço é uma obra que transcende sua época, continuando a ser relevante no dia de hoje, ao destacar as profundas questões sociais que ainda ecoam em nossa sociedade e estimulando a reflexão sobre a necessidade de enfrentar as desigualdades e injustiça que persistem ao longo do tempo. À medida que nos despedimos dessa jornada pelo universo de O Cortiço, somos confrontados com a dura realidade de que os problemas sociais e urbanos retratados por Aloysio Azevedo há mais de um século ainda persistem em nossa sociedade. A história de João Romão, Bertoleza e os demais personagens nos lembram de uma luta diária dos menos privilegiados, da exploração dos trabalhadores e da falta de infraestrutura nas áreas urbanas. Ao mergulharmos nesse mundo literário, somos convidados a refletir sobre as desigualdades sociais que persistem, os desafios enfrentados pelas mais vulneráveis e a necessidade de buscar soluções para construir uma sociedade mais justa. Que esse documentário sirva como uma chamada à ação, despertando em cada um de nós a consciência e o compromisso de lutar por mudanças significativas, que possamos nos unir na busca por políticas públicas mais efetivas, por uma distribuição de renda mais equitativa e por condições dignas para todos. A história de O Cortiço não é apenas um retrato do passado, mas uma voz que ecoa no presente, que ela nos inspire a construir um futuro onde todos tenham oportunidades iguais, onde O Cortiço seja substituído por moradias dignas e onde a esperança prevaleça sobre as adversidades. Agradecemos por nos acompanhar e esperamos que esse documentário tenha despertado em você um profundo desejo de transformação. Juntos, podemos fazer a diferença.